Meu nome é Sienna Vaughn. Tenho 34 anos, e na véspera de Natal, eu estava sentada na ponta da mesa de jantar dos meus pais, sorrindo o suficiente para não parecer mal educada enquanto minha família conversava ao meu redor, como se eu ainda fosse a mesma decepção de sempre que eles tinham guardado 14 anos atrás. As luzes da árvore brilhavam. O assado soltava vapor. Alguém tinha colocado uma música natalina suave na sala de estar. Então, meu irmão, com aquele sorriso presunçoso que eu conhecia desde os meus 20 anos, levantou a taça de vinho, olhou direto para mim e perguntou se eu ainda estava tocando aquele meu pequeno negócio no Texas. Minha mãe deu uma risadinha. Meu pai mal reagiu. Só fez um gesto de reprovação com a cabeça, como se aquilo fosse terminar mal, como sempre. Eu devia ter ignorado. Esse sempre foi o meu papel naquela família. Engolir a provocação, dar um sorriso leve, mudar de assunto, sair com o estômago embrulhado de humilhação e fingir que nada tinha acontecido. Mas naquela noite, algo dentro de mim simplesmente mudou. Então larguei o garfo, olhei para ele e disse: "Na verdade, eu vendi minha empresa." Ele riu na hora. Não foi uma risada feliz, nem de surpresa. Era o tipo de risada de quem passou anos acreditando que você nunca seria nada. Ele se recostou na cadeira e perguntou: "Seu pequeno negócio sem valor? Por quanto?" Ainda me lembro do silêncio que tomou conta da sala, antes de eu responder. 3 rostos. Parecia que todos aqueles anos de silêncio estavam ali, naquele segundo. Eles acharam que iam rir mais uma vez às minhas custas. Mal sabiam o que estava prestes a acontecer. Antes de contar o que eu disse em seguida, você precisa entender uma coisa sobre a minha família. Se você perguntasse à minha família como eu era quando criança, eles diriam que eu era sensível. Era a palavra favorita deles para qualquer emoção que não sabiam lidar. O que eles realmente queriam dizer era que eu percebia tudo. Eu notava quem recebia elogios e quem era apenas tolerado. Percebia como meus pais se animavam com conquistas que podiam mostrar para os outros e ficavam indiferentes diante de qualquer coisa que não conseguiam explicar com facilidade. Eu via que meu irmão podia tomar uma decisão comum e ser tratado como prova do sucesso da família, enquanto eu trabalhava o dobro e ainda assim me sentia um peso, mesmo tentando fazer tudo certo. O nome dele é Blake Vaughn. Ele é 2 anos mais velho que eu, bonito, com aquele ar confiante e convencido. Ele sempre foi o tipo de filho que meus pais, Douglas e Teresa Vaughn, entendiam sem esforço. Ele gostava de números, autoridade, competição, certezas. Sabia fazer ambição parecer algo admirável. Eu era diferente desde o começo. Gostava de design antes mesmo de saber explicar o que aquilo era. Eu redesenhava caixas de cereal por diversão, rabiscava logotipos nas margens dos cadernos e passava horas ajustando fontes e cores no computador da família, como se fosse o passatempo mais interessante do mundo. Quando eu tinha 15 anos, passei um fim de semana inteiro aprendendo sozinha o básico de identidade de marca, por meio de blogs e livros antigos da biblioteca. Quando meu pai me encontrou na mesa cercada de impressões e rascunhos, ele riu e perguntou se eu estava me preparando para ser a primeira executiva séria do mundo a usar giz de cera. Minha mãe era mais sutil, o que machucava ainda mais. Douglas era direto. Teresa sabia disfarçar. Ela conseguia diminuir você com um tom doce o suficiente para parecer preocupação. Quando contei que queria estudar design e, um dia, abrir meu próprio estúdio, ela sorriu como quem escuta uma criança falando de um sonho impossível. "Que fofo", disse ela. "Mas um dia você vai precisar de um plano de verdade." Meu irmão ouviu e completou: "Talvez ela consiga colocar uma gravata na lua." Todo mundo riu. E eu fiz o que sempre fazia naquela época. Ri também, porque quando você não ri junto, eles fazem você se sentir ridículo por se importar. Mas eu me lembro de tudo isso. As pessoas acham que a humilhação desaparece quando o assunto muda. Não desaparece. Fica guardada. O momento que nunca saiu da minha cabeça aconteceu quando eu tinha 17 anos. Estávamos em um jantar de família na casa da minha tia, em Columbus, daquele tipo em que as pessoas passam comida,
fazem perguntas sem pensar, e ninguém espera respostas sinceras. Uma prima perguntou o que eu queria fazer depois do ensino médio. Antes que eu pudesse responder, meu pai disse: "Ela está pensando em abrir um pequeno negócio de design um dia." Ele falou pequeno, como quem fala algo insignificante. Algumas pessoas riram. Tentei explicar que identidade visual tinha valor, que empresas pagavam por isso, que eu já tinha feito trabalhos para clubes escolares e pequenos projetos. Blake interrompeu. Se uma barraquinha de limonada precisar de missão e valores, ela resolve. Minha mãe, sorrindo enquanto servia comida, completou. Siena sempre foi criativa. A gente só se preocupa se ela entende como o mundo real funciona. Foi ali que decidiram quem eu era. Não uma futura empreendedora. Não alguém com talento. Apenas a filha sensível, com ideias bonitinhas e sem um futuro concreto. Quando uma família te coloca em um papel, ela resiste quando você tenta sair dele. Blake conseguia estágios e era apresentado com orgulho. Eu recebia conselhos sobre ser prática. Ele estudou finanças e voltava para casa com uma confiança que parecia natural. Na faculdade, comecei a conseguir trabalhos de verdade e era tratada como se estivesse brincando. Ainda ouço Douglas dizendo que ninguém constrói uma vida fazendo as coisas parecerem bonitas. Ainda ouço Teresa perguntando se meus clientes eram empresas de verdade ou apenas pessoas sendo gentis comigo. E lembro da noite em que Blake foi elogiado por um estágio em uma empresa de investimentos, enquanto eu estava ali com uma proposta paga de rebranding para um grupo de restaurantes em Chicago. Ninguém perguntou sobre o meu. Nem uma vez. Aquilo não era fracasso. Era só sucesso em algo que eles nunca quiseram entender. Saí de casa assim que consegui. Terminei meus estudos, aceitei todos os trabalhos que apareceram e tentei, por um tempo, manter a paz. Essa foi a parte mais ingênua. Eu ainda acreditava que, se fosse consistente o bastante, eles mudariam. Que esforço, gentileza e resultado fariam com que me enxergassem de outra forma. Mas não foi isso que aconteceu. Os comentários só ficaram mais sutis. Douglas perguntava se meu trabalho já pagava minhas contas. Teresa dizia para os outros que eu ainda estava me encontrando. Blake começou a chamar meu trabalho de fofo, o que era pior do que inútil, porque diminuía tudo o que eu fazia. A gota final veio no verão em que eu tinha 23 anos. Durante um churrasco, eu disse que iria me mudar para Austin, no Texas, para levar meu negócio a sério. Douglas riu alto. Ótimo. Talvez fracassar longe faça você aprender mais rápido. Teresa disse para eu não ligar pedindo dinheiro quando tudo desse errado. Blake levantou a cerveja. Um brinde à futura falência da Siena. As pessoas riram. Os vizinhos sorriram sem graça. Eu fiquei ali, segurando um prato descartável, percebendo que, se eu continuasse naquele ambiente, acabaria me tornando aquilo que eles diziam que eu era. Então eu fui embora. Sem drama, sem discurso, sem apelo final. Arrumei minhas coisas, coloquei no carro, fui para Austin e construí distância do mesmo jeito que construí o resto da minha vida, com intenção. No começo, ainda houve algumas ligações tensas. Depois ficaram raras, até deixarem de importar. Eles não foram atrás de mim. Nunca foram. Minha família sempre preferiu o silêncio quando ser cruel dava trabalho. Os meses viraram anos. Datas passaram. Eu ouvia notícias de longe. Blake estava bem. Meus pais estavam orgulhosos. E todos esperavam que, em algum momento, eu me estabilizasse. Ninguém perguntava o que eu estava construindo. Ninguém pediu desculpas. E com o tempo, eu parei de esperar por isso. É impressionante a paz que aparece quando você para de confundir saudade com esperança. No começo, Austin não tinha nada de glamourosa. Era calor, ansiedade, contas acumulando e móveis baratos que pareciam mais bonitos na internet do que ao vivo. Aluguei um apartamento minúsculo em cima de uma cafeteria que abria cedo demais e fechava tarde demais, e trabalhava em uma mesa usada tão estreita que meus joelhos batiam nas gavetas. Eu aceitava praticamente qualquer trabalho. Embalagens de produtos para uma startup de sabonetes, rebranding para uma instrutora de yoga, consultoria de conteúdo para uma loja de móveis sustentáveis,
Apresentações para investidores, templates para redes sociais, reformulação de cardápios, qualquer coisa que surgisse e mantivesse o dinheiro entrando e meu trabalho em evolução. Naquela época, eu dizia aos clientes que me especializava em clareza na identidade da marca e como ela se conecta com as pessoas. No fundo, eu ainda tentava entender se tinha mesmo construído um negócio ou apenas criado uma versão mais cara do estresse. A parte mais difícil não era o dinheiro, embora a situação fosse assustadora. O mais difícil era perceber quantas vozes da minha família ainda viviam em mim. Quando um cliente em potencial me ignorava, eu ouvia Douglas dizendo que nenhuma empresa séria confiaria em mim. Se alguém pedia revisões intermináveis, eu ouvia Blake dizendo que meu trabalho era fofo. E sempre que eu conferia minha conta bancária e sentia o peito apertar, eu ouvia Teresa avisando para não ligar quando a realidade aparecesse. As pessoas tratam ir embora como se fosse algo simples. Não é. Primeiro você sai fisicamente, depois a cabeça demora para acompanhar. Houve noites em que eu me sentava no chão da cozinha, 1 da manhã, cercada de maquetes e xícaras de chá, me perguntando se minha família tinha sido cruel por engano ou se tinha enxergado algo em mim que eu ainda não queria admitir. É isso que esse tipo de tratamento faz com você. Faz você duvidar até do que viveu. 3 anos depois, quase perdi tudo. Um dos meus maiores clientes, uma empresa de cosméticos naturais que estava crescendo rápido, foi adquirida. Os novos donos cancelaram todos os contratos externos em 1 semana, inclusive o meu. De um dia para o outro, perdi quase 40% do meu faturamento anual. Lembro exatamente de onde eu estava quando li o e-mail. Parada no estacionamento de um supermercado, com 37 graus de calor, olhando para o celular enquanto o ar-condicionado batia no meu rosto sem resolver nada. Senti o corpo gelar. Não porque eu não soubesse lidar com um golpe desses, mas porque sabia exatamente quais vozes iam aparecer na minha cabeça quando o medo viesse. Inútil, irreal, eu te avisei. Por um momento longo demais, foi como se toda a minha família estivesse ali comigo, só esperando eu falhar. Mas tem uma coisa que eles nunca entenderam sobre mim. A humilhação não me paralisa. Ela me deixa mais precisa. Voltei para casa, abri todas as minhas planilhas, cortei gastos, reorganizei meu processo, enviei propostas antes da meia-noite e passei 6 semanas inteiras em modo de sobrevivência. Foi cansativo, desorganizado e nada bonito de ver, mas funcionou. Consegui 2 clientes médios, depois um maior, e então uma sequência de indicações mudou tudo. Uma dessas indicações veio de uma fundadora que disse confiar em mim porque eu tinha uma habilidade rara de fazer marcas complexas parecerem claras e próximas das pessoas sem enfraquecer a empresa. Essa frase ficou comigo por muito tempo. Foi a primeira vez que alguém realmente entendeu o que eu fazia. Foi também nessa fase que conheci Elias Mercer. Ele era engenheiro de sistemas e estava trabalhando na implementação de um sistema corporativo para um dos meus clientes. E diferente dos homens com quem eu tinha convivido antes, ele nunca pareceu incomodado com a competência de uma mulher. Ele não me interrompia. Não precisava provar que era inteligente o tempo todo. Percebia detalhes sem fazer alarde e lembrava do que realmente importava. Na primeira vez em que eu disse, meio rindo, que minha família achava que eu estava fingindo, ele não tentou me consolar. Só respondeu: "Então faz de um jeito que eles nunca mais consigam dizer isso." Era simples, mas mudou completamente a forma como eu pensava. Parei de tentar provar que não era ingênua. Passei a construir como se já soubesse que estava no caminho certo. Em poucos anos, trabalhar sozinha deixou de ser suficiente. Dei nome ao que estava criando. Assim nasceu a Alder & Inc. Studio, uma agência de branding voltada para empresas de consumo sustentável, marcas de hospitalidade mais conscientes e negócios liderados por pessoas que queriam crescer sem perder identidade. Esse sempre foi o meu diferencial. Eu não só deixava as coisas bonitas. Eu ajudava empresas a entender quem eram, por que as pessoas confiavam nelas e como comunicar valor sem soar igual a todo mundo. Contratava com cuidado, crescia no meu ritmo e evitava expandir rápido demais só por vaidade.
Construímos processos consistentes, contratos duradouros e uma reputação construída com consistência. A equipe continuou pequena. O trabalho ficou melhor. Investidores começaram a prestar atenção nos nossos clientes. Fundadores passaram a nos procurar antes dos momentos de captação, porque sabiam que clareza influenciava diretamente o valor percebido. Ironicamente, era a única parte que minha família teria entendido. Marca nunca foi só estética, era sobre ter controle. Elias e eu nos casamos em uma cerimônia pequena, sob árvores antigas nos arredores de Austin. Depois, quando compramos uma casa com um quintal grande e espaço para 2 escritórios, adotamos um cachorro resgatado chamado Rusty, que rapidamente decidiu que todos os móveis eram dele. Minha vida, naquele ponto, era simples de um jeito que eu nunca achei que teria. Manhãs calmas, rotina dividida, vizinhos que cumprimentavam, clientes que respeitavam meu trabalho, uma equipe que confiava em mim. Por fora, eu tinha seguido em frente. Mas existe uma coisa estranha em construir uma vida estável depois de anos sendo ignorada. Uma parte de você ainda se pergunta o que aconteceria se essas pessoas vissem a verdade. Não porque você precise da aprovação delas, mas porque você quer que, pelo menos uma vez, enxerguem as coisas como elas são. Foi então que começaram as conversas de aquisição. No início, discretas, como costuma acontecer. Uma grande empresa de consultoria estratégica de Nova York vinha acompanhando nosso portfólio e a forma como mantínhamos nossos clientes. Eles gostaram da disciplina, da consistência e da maneira como transformávamos empresas em crescimento e negócios prontos para dar o próximo passo. Vieram meses de análises, revisões jurídicas, checagens profundas dos números, reuniões longas, negociações difíceis e uma quantidade de documentos capaz de definir tudo. Elias sabia, meu advogado sabia, meu diretor financeiro também, mais ninguém. Não porque eu estivesse escondendo isso, mas porque minha família tinha deixado de fazer parte desse processo há muito tempo. Quando o acordo foi fechado, eu não me senti eufórica, e sim em choque. 170 milhões de dólares. Não como um prêmio de loteria, mas como um valor real, estruturado, capaz de mudar vidas. Um valor que faz você enxergar o seu passado de outro jeito. O tipo de coisa que minha família teria valorizado se fosse do Blake. O tipo de número que eles nunca imaginaram que poderia estar ligado à filha que eles tratavam como irrelevante. E então, menos de 48 horas depois, Teresa ligou. A voz dela era doce, cautelosa, como se mais de uma década de distância fosse só um detalhe inconveniente. Ela disse que o Natal não seria o mesmo sem mim. Disse que as pessoas mudam. Disse que família merece uma nova chance. Eu quase disse não. Devia ter dito. Mas uma parte de mim, a parte que ainda queria entender se o tempo tinha mudado alguma coisa ou só disfarçado melhor, disse sim. Entrar na casa dos meus pais na véspera de Natal foi como voltar para um lugar que nunca deixou de existir dentro de mim. Os mesmos pisos polidos, as mesmas fotos de família emolduradas, nas quais Blake, de alguma forma, sempre aparecia mais próximo do centro. As mesmas velas caras, o mesmo aconchego cuidadosamente montado, o mesmo clima emocional presente em tudo. Teresa abriu a porta e me cumprimentou com um beijo no ar na bochecha, como se fôssemos amigas que se encontram para almoçar, e não mãe e filha que mal se falavam há mais de uma década. Douglas surgiu no corredor, mais velho, com cabelos grisalhos, mas ainda com aquela expressão conhecida de julgamento disfarçado de compostura. Perguntou se Austin ainda tinha espaço para todas aquelas ideias de startup. Eu disse que sim. Ele concordou com a cabeça e respondeu que alguém precisava fazer com que aquilo parecesse valioso. Era o jeito dele de ser moderado. Então Blake apareceu, cheio da sua confiança ensaiada, usando um casaco caro, já se comportando como se estivesse diante de uma plateia antes mesmo de largar as chaves. Abraçou Teresa, deu um tapinha nas costas de Douglas, olhou para mim e disse que nem acreditava que Sienna realmente tinha vindo. Não havia maldade na forma como falou, pelo menos para quem não o conhecia. Essa sempre foi a habilidade de Blake. Ele sabia transformar desrespeito em algo que soava como brincadeira.
Entre um drink e outro, fiquei sabendo como andava a vida dele. Tinha saído do mercado financeiro para entrar em uma sociedade de investimento imobiliário e agora falava o tempo todo sobre alavancagem, risco e momento certo, com a confiança relaxada de alguém que nunca precisou construir a própria identidade do zero. Douglas praticamente demonstrava orgulho ao ouvi-lo. Teresa continuava enchendo o copo dele antes mesmo que pedisse. Era a mesma dinâmica de sempre, só que agora com todos um pouco mais velhos. Antes de ir, fiz uma promessa a mim mesma: não dar informações além do necessário, não expor minha vida para quem não merecia acesso a ela. Então, quando Teresa perguntou se eu ainda trabalhava com branding, respondi apenas que sim. Quando Douglas quis saber se esse tipo de trabalho era estável, disse que vinha dando certo. Quando Blake brincou perguntando se eu finalmente tinha saído da área de logotipos para algo mais sério, apenas sorri de leve e disse que algo assim. Eles interpretaram meu silêncio como prova de que nada importante tinha acontecido. Esse é o risco de subestimar alguém por tempo demais. Você começa a confundir discrição com vazio. O jantar começou de forma agradável, se alguém prestasse atenção só nas palavras e não no que havia por trás delas. Teresa falou sobre os vizinhos. Douglas reclamou dos custos da cadeia de suprimentos. Blake iniciou um longo comentário sobre um acordo travado e como pequenos operadores não entendiam a importância de trabalhar no prejuízo no começo. Falei pouco. Elias ficou em Austin porque a viagem seria rápida, e nós dois achamos que seria melhor assim, sem a presença de alguém que me apoiava. Hoje vejo que foi a decisão certa, porque permitiu que tudo acontecesse de forma mais direta. Não havia espaço para disfarces. A primeira provocação mais direta veio durante o prato principal. Blake perguntou se eu ainda administrava tudo com um laptop e roupas de yoga. Teresa riu. Douglas deu um sorriso contido. Deixei passar. Então Teresa disse, naquele tom falso de preocupação, que sempre tinha se preocupado comigo, que pessoas criativas podem ser talentosas, mas às vezes confundem paixão com consistência. Douglas completou, dizendo que era por isso que muitos acabavam presos em trabalhos independentes para sempre. Blake, já se divertindo, levantou o copo e brindou a paixão sem substância. Os três sorriram como se fosse apenas uma brincadeira em família. A versão antiga de mim teria ficado quieta. A versão que estava ali naquela noite já tinha fechado um contrato milionário antes mesmo da sobremesa. Não existia mais medo. Eu só observava. Então Blake cometeu o erro que mudou tudo. Recostou-se na cadeira. Me analisou com o mesmo olhar que tinha aos 22 anos e pediu, de forma direta, para eu dizer a verdade. Se eu ainda estava presa naquele meu projetinho no Texas, ou se finalmente tinha encarado o mundo real. Teresa não interrompeu. Douglas não demonstrou qualquer desaprovação. Todos ficaram esperando. Foi isso que tornou minha resposta tão precisa. Não foi impulso. Foi escolha. Deixei o garfo na mesa. Olhei diretamente para Blake e disse que, na verdade, eu tinha vendido minha empresa. Ele riu na hora. Teresa soltou um suspiro leve de diversão. Douglas levantou uma sobrancelha, como quem tolera uma fantasia. Então Blake disse exatamente o que sempre pensaram sobre mim, perguntando quanto eu tinha conseguido naquele pequeno negócio insignificante. Lembro de detalhes estranhos no instante antes da resposta. A chama da vela mais próxima do meu copo, um arranhão antigo na madeira da mesa. O reflexo da luz no anel de Teresa. É curioso o que a mente registra quando tudo está prestes a mudar. Então eu disse o valor. 170 milhões. Falei com naturalidade, como se estivesse comentando sobre o clima. Sem exagero, sem sorriso forçado, sem criar suspense. O silêncio que veio depois foi pesado. O sorriso de Blake desapareceu na mesma hora. Douglas ficou imóvel, com o copo ainda no ar. Teresa piscou algumas vezes e se inclinou para a frente, como se isso pudesse mudar o que tinha ouvido. Por alguns segundos, ninguém se mexeu. Então Blake riu novamente, mas dessa vez sem firmeza. Disse que estava certo, como se não acreditasse. Peguei meu celular, desbloqueei e virei a tela para ele.
Lá estavam os documentos finais, o resumo jurídico, a confirmação da transferência, toda a estrutura da negociação. Tudo claro, objetivo, impossível de ser ignorado. Ele ficou olhando sem reação. Douglas pegou o celular em seguida. A expressão dele mudou aos poucos. Primeiro dúvida, depois confusão, depois cálculo, até chegar ao reconhecimento. Teresa estendeu a mão, tocou a tela e perguntou em voz baixa. Se aquilo realmente era 170 milhões de dólares, como se falar mais alto pudesse desfazer aquilo. Eu disse que sim, e que o acordo tinha sido fechado no dia anterior. Blake empurrou a cadeira para trás com força, fazendo um barulho seco no chão. Perguntou se aquilo era sério, se eu tinha conseguido esse valor com branding. Olhei para ele e respondi que tinha conseguido aquilo construindo uma empresa que todos eles sempre trataram como inútil. Essa frase teve mais impacto do que o número. Dinheiro impressiona. Responsabilidade incomoda. Douglas foi o primeiro a tentar reagir, dizendo que aquilo não podia ser totalmente meu, que negócios não funcionavam assim. Ele não questionava o valor, porque entendia o que ele significava. Questionava aquilo porque meu sucesso contrariava a narrativa que ele tinha criado para si mesmo. Teresa, enquanto isso, entrou em modo de resgate emocional. Por que você não nos contou? Perguntou, levando a mão ao peito de forma dramática. Siena, por que esconderia algo tão importante da sua família? Eu realmente sorri com aquilo, mas não de forma calorosa. Porque você nunca tratou isso como algo importante, eu disse. Você fez do meu trabalho uma piada. Você não é convidada para o capítulo final, depois de passar anos zombando dos primeiros rascunhos. Blake começou a andar de um lado para o outro atrás da cadeira, passando a mão pelos cabelos, claramente tentando entender o que tinha acabado de ouvir. Vamos lá, disse ele. Nós só te provocávamos. Famílias fazem isso, provocam. Era impressionante como algumas pessoas mudavam de comportamento quando percebiam que as coisas tinham saído do controle. Não, eu disse. Vocês não me provocavam. Vocês me diminuíam na frente dos outros. Faziam minha ambição parecer motivo de vergonha. Usavam o sarcasmo para me manter menor do que precisavam. Douglas abriu a boca para se defender, mas eu não o deixei. Vocês riram de mim quando me mudei para Austin. Disseram que meu negócio não tinha importância antes mesmo de saberem uma única coisa sobre o que eu realmente fazia. Decidiram que eu seria o exemplo a ser evitado da família e depois se acomodaram. Os olhos de Teresa se encheram de lágrimas, mas não daquele tipo que ainda me comovia. Eram lágrimas de pânico, lágrimas sociais, um arrependimento que surgia mais pela situação do que por consciência. Estávamos preocupados, disse ela com a voz fraca. Só isso. Eu olhei para ela. Não, vocês foram desdenhosos. São coisas diferentes. Douglas cerrou os dentes e tentou recuperar o controle. Podemos ter sido duros com você, mas foi porque queríamos que você encarasse a realidade. Eu quase ri. Quer dizer, a sua realidade? Eu disse, aquela em que só certos tipos de sucesso importam. Aquela em que Blake é visto como alguém relevante e eu sou tratada como algo decorativo. Blake parou de andar de um lado para o outro e me encarou como se tivesse levado um tapa. Pela expressão dele, dava para perceber que aquilo tinha acertado em cheio. Então veio a parte que eu já esperava, mas que ainda assim me causava repulsa. A reescrita imediata da história. Teresa disse que sempre soube que eu era talentosa. Douglas comentou que talvez tivesse subestimado o quanto aquele mercado podia ser lucrativo. Blake murmurou que eu sempre fui mais teimosa do que as pessoas imaginavam, como se tudo o que eu enfrentei fosse apenas um traço de personalidade, e não consequência direta de anos de desrespeito. Era evidente que eles estavam tentando se reposicionar. Não queriam mais parecer as pessoas que me diminuíram, mas sim como aqueles céticos antigos que, no fundo, sempre souberam que eu tinha potencial. Eu já conhecia aquilo. Em vez de pedir desculpas, eles tentavam agir como se nada tivesse sido tão ruim assim. Eu não deixei. Não, eu disse em voz baixa.
Nós não vamos fazer isso. Você não tem o direito de agir como se tivesse acreditado em mim de alguma forma mal interpretada. Você não acreditou. Você riu. Você minimizou. Você me ignorou por 14 anos. Você fez questão de deixar claro que nesta família, o que eu construísse nunca teria valor, até alcançar um número grande o bastante para ser respeitado por você. Ninguém me interrompeu, porque sabiam que eu estava certa. Essa foi a parte mais satisfatória. O que mais me marcou foi perceber que, pela primeira vez, ninguém tinha nada para responder. Blake se sentou novamente, mas agora já não parecia confiante, e sim, perdido. Ele olhava para o telefone sobre a mesa como se fosse algo perigoso, deixado ali no meio do jantar. Então ele perguntou com cuidado: "E agora? O que acontece?" Foi uma pergunta reveladora. Não era sobre como eu estava, nem sobre se eu estava feliz, nem sobre o que custou chegar até ali. Era só sobre o que viria depois, o que poderia estar disponível, quem teria acesso, onde aquilo me colocaria. Naquele momento, entendi com clareza absoluta que aquele valor não tinha me tornado mais humana para eles. Só tinha aumentado o meu valor aos olhos deles. A mudança de postura veio quase na mesma hora. Teresa foi a primeira a suavizar a voz e falar sobre família, dizendo que um sucesso nesse nível podia ser difícil de lidar e que a família deveria ajudar a proteger o que realmente importa. Douglas perguntou se o acordo já estava completamente finalizado. Blake foi o mais rápido. De repente, começou a falar como um consultor financeiro, falando sobre impostos, dinheiro e os riscos de tomar decisões por impulso. Foi então que a verdade começou a aparecer. Douglas admitiu que a loja da família estava com problemas sérios. Teresa disse que estavam tentando não me preocupar. Blake finalmente confessou que uma das parcerias imobiliárias dele estava prestes a quebrar e que ele precisava de dinheiro rápido para evitar que tudo desmoronasse. Foi nesse momento que tudo fez sentido. Assim que ouviram o valor da venda, deixei de ser a filha ignorada e passei a ser a solução que eles queriam usar. Teresa disse que não estavam pedindo muito, apenas um pouco de ajuda. Afinal, éramos família. Eu olhei para os três e respondi: "Vocês não podem passar 14 anos me ignorando, dizendo que a minha vida não tinha valor, e de repente, lembrar que eu sou da família só porque me tornei útil para vocês." Blake reagiu na hora, dizendo que eu estava sendo fria e dramática, mas eu não deixei que ele distorcesse a situação. "Não", eu disse. "Você não está procurando uma aproximação. Está tentando chegar até o meu dinheiro." Douglas tentou impor autoridade de novo, mandando eu controlar o tom de voz, mas isso só deixou mais claro que, no fundo, nada tinha mudado. Então Blake cometeu o erro que encerrou tudo. Ele disse que, de certa forma, parte do meu sucesso também vinha da família, porque eu não tinha surgido do nada. Eu olhei diretamente para ele e respondi: "Nada do que eu construí pertence a você. Nem o risco, nem o esforço, nem as noites sem dormir, nem o resultado final. Você não tem direito a nada depois de tudo o que fez." Eu me levantei, peguei meu casaco e fui embora. Sem drama, sem discurso, sem apelo final. Blake veio atrás de mim no corredor e tentou mais uma vez. Dessa vez sem arrogância, pedindo um empréstimo de curto prazo para se salvar. Eu disse a verdade. "Você me ensinou há muito tempo que eu estava sozinha. E eu aprendi." Depois vieram as ligações, as mensagens, a culpa e o desespero. Eu ignorei tudo. Nos anos seguintes, muita coisa mudou. Douglas perdeu a loja depois que anos de dívidas finalmente cobraram o preço. A sociedade de Blake acabou, os credores começaram a pressionar, e o casamento dele também passou por uma crise que os afastou. Teresa me escreveu. Douglas mandou um e-mail. Blake implorou mais de uma vez. Eu nunca enviei dinheiro. Eles passaram anos me tratando como se eu não tivesse valor. Eu não ia usar o que conquistei para salvar pessoas que só reconheceram meu valor quando precisaram do meu dinheiro. Com o tempo, percebi que eu não precisava me vingar de ninguém. Às vezes, ela é apenas a decisão de não resgatar quem assistiu você afundar sem fazer nada. De volta a Austin, a vida voltou ao normal. Elias preparava o jantar no pátio.
Rusty corria pelo quintal atrás de coisas que nunca conseguia pegar. E pela primeira vez desde o Natal, eu senti algo melhor do que vitória. Senti clareza. Aquele jantar não me curou. O choque deles não me curou. O que realmente mudou foi perceber que eu não precisava mais de nada vindo deles. Nem aprovação, nem desculpas, nem compreensão. A reação deles naquela mesa só confirmou algo que eu já sabia havia muito tempo. Uma vida que não dependia mais da versão que eles tinham de mim. Essa clareza mudou o que eu fiz depois. Usei parte do dinheiro para criar oportunidades para mulheres que estavam tentando construir negócios criativos sem apoio da família, porque eu sabia exatamente como era ter algo real sendo tratado como algo irrelevante. Eu queria transformar todos aqueles anos sendo subestimada em algo útil para alguém. Isso passou a importar mais do que provar qualquer coisa. Minha família ainda tentou contato algumas vezes. Teresa queria se reaproximar. Douglas queria conversar. Blake alternava entre vergonha e silêncio. Até que um dia, uma amiga me enviou uma captura de tela. Era uma foto antiga minha, publicada por Teresa, com uma legenda dizendo o quanto ela tinha orgulho do meu sucesso. Blake comentou dizendo que talento era de família. Eu olhei para aquilo por alguns segundos e bloqueei todos de novo. Mesmo depois de tudo, eles ainda queriam o reconhecimento sem assumir nenhuma responsabilidade. E ali, de fato, tudo terminou. Sem cena dramática, apenas com um limite claro. Minha família sempre acreditou que meu sonho não tinha valor, porque só respeitavam o tipo de sucesso que já conheciam. Então um número obrigou todos eles a encarar a realidade. Mas o valor da venda nunca foi a verdadeira vitória. A verdadeira vitória foi ter acreditado em mim o suficiente para construir algo sólido sem precisar da aprovação deles. Se alguém da sua própria família já riu do seu sonho, lembre disso. Às vezes, o mais importante não é o dinheiro ou o negócio, mas a vida que você consegue construir em paz. Obrigado por acompanhar esta história até o final. Este conteúdo é uma narrativa fictícia, criada para entretenimento, reflexão e desenvolvimento pessoal. Que ele sirva como um lembrete de que nem toda batalha precisa ser enfrentada com confronto. Às vezes, a maior vitória é proteger sua paz, reconstruir sua confiança e seguir em frente sem dar mais espaço para quem nunca soube reconhecer o seu valor. Algumas verdades demoram anos para aparecer, mas isso não significa que deixem de existir. Durante muito tempo, Sienna acreditou que precisava conquistar a aprovação da própria família para finalmente se sentir completa. Só que a vida mostrou algo diferente. Pessoas que se acostumaram a nos enxergar de uma determinada maneira nem sempre conseguem aceitar quando mudamos. O mais doloroso não foi descobrir que eles não acreditavam nela. Foi perceber que mesmo diante das provas, eles continuavam tentando proteger a própria versão da história. Muitas vezes, o silêncio, a indiferença e as pequenas humilhações deixam marcas mais profundas do que discussões abertas. Mas existe algo libertador em entender que reconhecimento e amor não são a mesma coisa. Nem todo mundo que compartilha o nosso sobrenome realmente conhece quem somos. E nem toda vitória precisa ser anunciada para ser real. Em alguns momentos, crescer significa parar de esperar compreensão de quem nunca quis entender e aprender a proteger a paz que foi construída com tanto esforço. Uma das maiores armadilhas da vida é acreditar que, se nos esforçarmos o bastante, todas as pessoas acabarão reconhecendo o nosso valor. A história de Sienna mostra que isso nem sempre acontece. Existem pessoas que só conseguem respeitar aquilo que se encaixa nas próprias expectativas. E quando a realidade prova o contrário, em vez de pedir desculpas, muitas tentam reescrever o passado. A verdadeira força não está em vencer discussões, nem em humilhar quem duvidou de você. Está em continuar construindo mesmo sem aplausos. Está em aprender a diferenciar saudade de esperança, amor de dependência emocional e apoio verdadeiro de conveniência. Sienna não venceu porque ficou rica. Ela venceu porque deixou de precisar da aprovação daqueles que nunca souberam enxergá-la. Às vezes, crescer é entender que limites não são falta de amor, são respeito por si mesmo. E proteger a própria paz pode ser uma das decisões mais difíceis e mais importantes da vida.
Agora me diz, depois de tudo o que aconteceu, você acha que Blake realmente se arrependeu? Ou só entrou em choque quando percebeu o tamanho do erro que cometeu? Se você estivesse no lugar de Sienna, teria voltado para aquele Natal sabendo de todo o histórico da família? Escreve aqui nos comentários. Eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. E se essa história te fez refletir, aproveita para deixar o seu gostei e se inscrever no canal. Assim você não perde as próximas histórias e ainda ajuda a trazer mais conteúdos que fazem a gente pensar sobre escolhas, família, respeito e o verdadeiro significado de sucesso. Senhora, precisamos que você veja isso agora. Eu ainda nem tinha terminado minha segunda xícara de café, e o advogado júnior já estava praticamente tremendo na porta do meu escritório, como um chihuahua depois de tomar café demais. Não revirei os olhos, mas vontade não faltou. Em vez disso, apenas peguei a cópia impressa da mão dele e bati o olho rapidamente. No topo, memorando confidencial, cronograma preliminar de venda de ativos. Em resumo, alguém enviou por engano a lista completa de sócios de M&A. E, se pelo menos um deles encaminhasse aquilo para o destinatário errado, teríamos um vazamento para a imprensa antes do almoço. Peça a Susan para tentar cancelar o e-mail internamente e acionar o TI e o jurídico para conter o vazamento externo. Depois, me envie a lista completa de destinatários e os registros de auditoria de entrega e de acesso ao arquivo. Quero saber se algum desses arquivos foi acessado fora dos sistemas da empresa. Falei com calma, como quem ensina alguém a fazer algo simples, porque era exatamente isso que eu fazia. Resolvia crises antes que elas chegassem ao topo. 8 anos antes, o CEO me contratou para isso. Oficialmente, eu era estrategista sênior, mas na prática, passava a maior parte do tempo jogando xadrez em um tabuleiro cheio de oportunistas. Eu apagava incêndios, escrevia manuais que ninguém lia e fazia problemas muito graves desaparecerem sem deixar rastro. Isso aconteceu numa terça-feira. Às 9h30 da manhã, a equipe já tinha conseguido conter o vazamento, atualizar as políticas de segurança e restringir dispositivos externos, e enviado um comunicado interno controlando a narrativa como se fosse apenas um teste de rotina. Metade do conselho nem percebeu. O diretor financeiro me chamou de um milagre ambulante de salto alto, o que é irônico, considerando que ele já tentou justificar um safari como evento de integração de liderança. Enfim, crise resolvida. Voltei para minha sala, coloquei o café na mesa e abri minha agenda. Foi ali que percebi o primeiro sinal de que algo estava errado. Minha reunião individual semanal com o CEO, marcada praticamente toda segunda-feira do último ano, simplesmente sumiu. Não foi remarcada. Foi apagada. Nenhum aviso, nenhum e-mail. E a reunião de alinhamento de quinta-feira tinha sido atualizada. Eu não estava mais incluída. O sistema não mostrava que eu tinha recusado. Meu nome tinha sido removido completamente, como se eu nunca tivesse existido. Foi então que verifiquei meus acessos. O sistema interno, os arquivos e os processos de revisão que eu cuidava ainda estavam lá. Mas havia algo errado. Meu acesso de edição tinha sido reduzido sem aviso em 3 pastas importantes. Alguém mexeu enquanto eu resolvia a crise. Eu não entrei em pânico. Não é do meu tipo. Mas eu congelei. Totalmente. Tipo quando você ouve um barulho estranho e não sabe de onde vem. Estou nesse meio há tempo suficiente para reconhecer quando algo está sendo armado semanas antes de estourar. E não estou falando de cenas dramáticas de RH tirando alguém do escritório sob luz fria, enquanto alguém da contabilidade filma tudo pro TikTok. Estou falando da traição silenciosa. A reestruturação que ninguém anuncia. Aquela mudança que começa com o genro do CEO ganhando uma sala melhor e termina com você descobrindo que seu acesso foi bloqueado numa segunda-feira de manhã. Se você ainda está ouvindo até aqui, eu só digo o seguinte. A maioria das pessoas acha que perceberia antes. Mas não perceberia. Eu mesma quase não percebi. E eu tinha escrito as cláusulas de contingência. Então, se você gosta de histórias em que quem observa em silêncio dá a última palavra, curta e se inscreva.
Isso ajuda a continuar trazendo histórias assim, e eu garanto que vale a pena. Porque naquela época, eu ainda achava que estava resolvendo os problemas deles. Não entendia que eu era o problema que eles estavam planejando eliminar. Saí mais cedo naquele dia, algo incomum para mim. Ninguém comentou, mas alguns olharam discretamente quando passei, como se esperassem que alguém dissesse algo primeiro. Meu celular vibrou ao entrar no elevador. Era um alerta de remoção de calendário. Um dos meus monitoramentos indicando que um token de permissão tinha sido revogado. Origem: administrador interno. Foi aí que entendi. Estavam fazendo uma limpeza geral, e eu fazia parte dela. Mesmo assim, não reagi. Fui para casa, alimentei meu gato, servi uma taça de vinho e abri o arquivo criptografado, que não acessava desde a fusão, 6 anos antes. Aquele com os documentos originais da aquisição, planos de contingência e contratos antigos da LLC que ficaram esquecidos. Abri uma pasta chamada Cláusula de Eventos Desencadeadores 14.6. Aquilo me encarou como um alerta silencioso. E eu sorri. Brandon já estava na sala de vidro do RH, sentado como se fosse dono do lugar, arrumado o suficiente para esconder a insegurança que ainda carregava. Ele exibiu aquele sorriso treinado, típico de apresentações para investidores. Um sorriso que dizia claramente que ele tinha assistido vídeos sobre liderança e agora achava que dominava o assunto. A diretora de RH, Sandra, estava à frente dele, claramente desconfortável, mexendo nas páginas do manual que provavelmente nunca leu. Entrei e fechei a porta com calma. Lisa, obrigado por vir, começou Brandon, com uma voz artificialmente controlada. Vamos ser diretos. Eu permaneci em pé, apenas observando. Após uma revisão estratégica da estrutura operacional, decidimos encerrar sua posição. Com efeito imediato, completou Sandra seguindo o roteiro. A documentação foi finalizada ontem. Os detalhes estão aqui. Você está me demitindo? Eu disse. Não era pergunta. Sim, respondeu Brandon rápido demais. É uma decisão geral. Não é pessoal. Claro que não, respondi. Sandra deslizou um envelope pela mesa. Sua indenização está detalhada aqui. Seu acesso já foi desativado por segurança. Estamos organizando seus pertences e gostaríamos de acompanhar sua saída discretamente nos próximos 50 minutos, como se eu fosse um problema logístico. Brandon parecia esperar uma reação. Não teve. Eu assino, eu disse, pegando uma caneta. Sandra piscou. Temos canetas. Vou usar a minha. Sentei, destampei a caneta com calma e assinei apenas a confirmação de ciência. Não toquei no restante. Guardei a caneta. Era isso que importava. 3 anos antes, eu mesma tinha implementado o sistema de assinatura eletrônica com verificação. Cada assinatura registrada com data, hora e padrão. Imutável. Levantei. Brandon parecia decepcionado. Talvez esperasse um escândalo. Não ia acontecer. Peguei o envelope e caminhei até a porta. Sandra hesitou, sem saber se me acompanhava. Poupei o constrangimento. Obrigada, eu disse. Podem avisar a segurança que não precisa se preocupar. Passei pela recepção e vi meu reflexo no vidro. Calma. Ajustei um fio de cabelo. Lá fora, o calor era forte. Não parei. Entrei no carro, liguei o ar e encarei o envelope. Realinhamento estratégico. Tudo planejado, ensaiado. Abri o celular. Acessos cortados, tudo bloqueado, menos uma coisa. Meu arquivo privado. Busquei uma palavra. E lá estava. Memorando. Redenção acionada. DNC-14. Assinado pelo CEO, 6 anos antes. Vinculado à cláusula 14.6. Li com calma. Uma cláusula que me dava poder para travar a operação e levar o caso para a arbitragem, com potencial de prejuízo milionário para a empresa, caso minha demissão fosse feita de forma irregular, dentro daquele contexto específico. Meu coração não acelerou. Ele desacelerou, porque eu conhecia aquilo. Eu tinha escrito. E eles acabaram de ativar. O depósito tinha cheiro de papel velho e projetos abandonados.
Eu não voltava ali há anos. Desde a segunda fusão. Meu antigo escritório ainda estava lá. Pequeno. Esquecido. Digitei a senha. A porta abriu com dificuldade. No fundo, o arquivo que eu mesma levei anos antes. Afastei a cadeira quebrada, abri a gaveta e encontrei a caixa metálica. Girei o cadeado. Abriu. Dentro, os documentos que eu preparei para situações como aquela. Eventos de gatilho. Não para emergências. Era para quando algo saísse do controle. Não. Aqueles eram documentos de contingência, para situações em que algo saísse do controle. Não serviam para pânico, e sim para precisão. Folheei tudo com calma. Cláusula 9. Imunidade contratual durante a apuração de má conduta de executivos já havia expirado. Cláusula 12. Direito à reintegração em caso de demissão durante processo de aquisição. Só seria válida se eu ainda tivesse participação acionária. Eu não tinha. Então cheguei à cláusula 14.6c. Fiz uma pausa. O papel era mais encorpado que os outros. Cópia original. Rubricas, assinatura, carimbo. Datado de 6 anos antes, no auge da paranoia, quando o CEO estava convencido de que o conselho poderia tentar um movimento interno, e Brandon ainda se posicionava como alguém prestes a alcançar o topo. O texto dizia que, em caso de demissão involuntária com efeito retroativo, iniciada por um executivo com vínculo familiar com a liderança ativa, o funcionário indicado teria direito aos mecanismos de redistribuição previstos na subseção 6A, desde que cumpridos os critérios de autenticação. O procedimento estava descrito no adendo B. Virei a página. A validação exigia 3 condições. A rescisão deveria apresentar efeito retroativo válido. O gatilho deveria estar ligado a uma mudança de liderança envolvendo familiares. E a cláusula precisaria ser ativada manualmente por meio de uma cópia autenticada com registro de data e hora do contrato original. Sentei no chão, com o arquivo apoiado no colo, mantendo as mãos firmes. Eles tinham entregue exatamente o que era necessário. Rescisão com inconsistência temporal. Brandon mencionou que a documentação tinha sido formalizada no dia anterior, embora eu só tenha sido comunicada depois. Liderança familiar. Brandon novamente. Genro do CEO promovido poucos meses antes. Ativação manual. Foi por isso que levei minha própria caneta ao RH. Peguei o celular e fiz uma ligação. Senhor Alston, aqui é Lisa Reading. Preciso de um tabelião. Não digital. Preciso de reconhecimento de firma em documento original. Também preciso de registro formal de data e hora ainda hoje. Posso pagar uma taxa de urgência maior. Ele perguntou onde nos encontraríamos. Respondi que seria na minha mesa da cozinha. Encerrei a ligação. Respirei fundo, encostei na parede fria e deixei o silêncio tomar conta, como uma armadura. Aquilo não era sobre vingança, nem orgulho, nem sequer sobre o cargo. Esse capítulo já estava encerrado. Era sobre o que eu construí ao longo do tempo. Porque existe uma coisa que ninguém entende. Você não passa anos resolvendo problemas estruturais dentro de uma empresa sem aprender a se proteger também. Você não organiza o caos deixado por executivos que tratam acordos de confidencialidade como escudos absolutos, sem desenvolver mecanismos internos de defesa. Você não redige contratos sem deixar salvaguardas embutidas. Eles nunca percebem porque não leem as cláusulas com atenção. Partem do princípio de que você vai aceitar tudo em silêncio. Esquecem quem escreveu cada linha. Coloquei a pasta dentro de um invólucro resistente ao fogo, tranquei novamente a caixa e fechei a gaveta. De volta ao carro, abri um pouco os vidros para circular o ar. O painel marcava 15 horas e 42 minutos. Ainda havia tempo. A próxima reunião do conselho estava prevista para sexta-feira. Se seguissem o padrão, Brandon faria um discurso confiante. O CEO manteria a postura controlada. O jurídico aguardaria o momento crítico antes de se posicionar. Eles acreditariam que qualquer consequência levaria semanas para aparecer. Mas, no instante em que aquele documento chegasse à caixa de entrada deles, com validação de data e hora e autenticação formal, o cenário mudaria completamente.
As ações não estavam no meu nome. Ainda não, mas aquela cláusula me dava poder suficiente para travar decisões estratégicas e iniciar uma disputa jurídica com impacto financeiro relevante, condicionada a num ponto específico: a forma como fui desligada por Brandon. Eu não precisava de reconhecimento, nem de promoção. Precisava apenas que me subestimassem, e isso eles fizeram várias vezes. Quando virei na minha rua, o tabelião já tinha enviado mensagem confirmando. Peguei um copo de água, organizei o documento sobre a mesa e alinhei tudo com cuidado. Depois esperei. Às vezes, o movimento mais decisivo não é um confronto direto. É uma assinatura. Meu advogado, Mitch Caldwell, trabalhava em um escritório simples, atrás de uma lavanderia e de uma loja de dispositivos eletrônicos, com uma recepcionista que raramente levantava os olhos. Ele era o tipo de profissional que dispensava formalidades desnecessárias. Gostava disso nele. Nunca perguntava o motivo, apenas o momento. "Preciso que você verifique uma assinatura", eu disse, deslizando a pasta até ele, sem me sentar. Datado de 12 de março, 6 anos atrás. Documento original, com rubricas conforme a seção 14 e validação conforme o adendo B. Ele analisou as páginas com atenção. "Isso é o que estou pensando", disse. "Não", respondi com naturalidade. "Apenas confirmando um documento para a auditoria." Ele assentiu, abriu a gaveta e retirou o material de autenticação. "Quer registro completo de data e hora?" "Sim", com redundância. Ele confirmou, fez os registros necessários, separou cópias físicas e indicou que a versão digital seria protegida depois. Perguntou se havia mais alguma instrução. Disse que não. Ele sorriu de leve, como quem já conhecia aquele padrão. Saí por uma porta lateral. Quando cheguei em casa, os documentos ainda estavam recém-digitalizados. Organizei tudo sobre a mesa. A página com a autenticação, os documentos completos, a cláusula correspondente e um memorando interno antigo, arquivado há anos. O título era claro: Gatilho de Contingência DNC-14. Li novamente, com mais atenção. O memorando fazia referência direta ao contrato da empresa vinculada ao fundo que controlava a distribuição acionária. Descrevia condições de ativação, mencionava mecanismos de proteção e, principalmente, continha a assinatura digital validada do CEO. Tudo havia sido aprovado durante o período de instabilidade das fusões, quando a preocupação maior era a imagem pública e não os detalhes jurídicos. Organizei tudo em um pacote criptografado. Usei uma chave de segurança que eu mesma havia criado anos antes. Programei o envio para coincidir com o horário da reunião do conselho. Utilizei um sistema interno antigo de comunicação de crise, ainda ativo. Data e hora. Sexta-feira, 13 horas. Encaminhei também pela fila jurídica interna, garantindo visibilidade no momento certo. Fechei o computador e servi outra xícara de café. Na manhã seguinte, o primeiro sinal apareceu. Brandon havia enviado um comunicado interno. Assunto: atualização da estrutura operacional do terceiro trimestre em diante. Eu não estava incluída. O texto falava sobre reestruturação, reorganização de equipes e metas atualizadas. Linguagem padrão. Mas, alguns parágrafos depois, veio o trecho relevante. Funções estratégicas existentes seriam revisadas para alinhamento com novos indicadores. Aquilo era direcionado a mim, ou teria sido. Agora, não mais. Observei as reações surgirem. Mensagens internas, comentários, movimentação silenciosa. Permaneci fora de tudo. Sem responder. Sem acessar sistemas antigos. Apenas silêncio. Porque quem age com precisão não anuncia. Não discute em público. Não se expõe. Apenas executa no momento certo. Ao meio-dia, fui ao banco atualizar dados do fundo vinculado à estrutura mencionada na cláusula. Não o conhecido, o outro. A entidade jurídica conectada ao mecanismo de ativação. Os documentos foram enviados. A confirmação veio em pouco tempo. Ao final do dia, tudo estava pronto. Ativação validada. Estrutura operacional intacta. Processo juridicamente consistente.
Eles não tinham ideia. A última pessoa que dispensaram não era apenas mais uma estrategista. Era quem conhecia o sistema por dentro. Estacionei no mesmo lugar de sempre. Terceiro andar, ao fundo. Tudo parecia igual, exceto eu. Saí do carro com passos firmes, nem rápidos, nem lentos. Apenas seguros, sem excessos. Apenas o essencial. Peguei o elevador até o saguão. O recepcionista me olhou com surpresa, visivelmente confuso. Senhorita Reading, disse ele, estou aqui para a reunião do conselho. Respondi, sem parar. Sala 17B, como sempre, disse ele, olhando para o monitor e depois para mim. A mão dele pairou próxima ao rádio. Eu parei, encarei seus olhos e mostrei meu crachá. O leitor apitou. O portão abriu com um clique seco. Ele não falou mais nada. Segui pela recepção, pelo corredor e pelas obras de arte corporativas que instalaram para tentar dar um ar mais inspirador ao prédio. Continuava estéril, com luz fria demais, ainda pulsando com gente que mede o próprio valor por emojis no Slack e convites de calendário. Eu sabia que metade ali já tinha me visto. Também sabia que ninguém iria me barrar. Eu era um fantasma agora. E fantasmas circulam onde quiserem. A sala 17B já estava cheia. O quadro de avisos ficava ao lado da longa mesa de vidro. Brandon estava perto da tela de projeção, passando as páginas das anotações como alguém prestes a apresentar um trabalho na escola. O CEO ainda não tinha chegado. Como sempre. O advogado estava sentado na outra ponta, cochichando com um colega, com aquela expressão travada de quem já espera problema antes mesmo de ele acontecer. Abri a porta como se ainda fosse minha e entrei. Brandon parou no meio da frase. Ele me viu. Piscou e então fez algo inesperadamente esperto. Sorriu. Lisa, disse ele, animado demais, com a voz um pouco mais aguda do que o normal. Não esperava você hoje. Sorri de volta. Que curioso. Meu nome ainda aparece na lista da reunião do conselho. Sala 17B, às 13 horas. Você lembra? Os olhos dele se apertaram levemente, mas o sorriso continuou firme. Claro, claro. Deve ter sido algum erro na atualização do calendário. Passei por ele com passos calculados. O som dos saltos ecoou mais do que eu imaginava. Talvez fosse o mármore. Talvez fosse o silêncio de todo mundo. Sentei na minha cadeira de sempre. A segunda à esquerda, de frente para o diretor financeiro. Ninguém disse nada. O silêncio pesava no ar. O assistente do jurídico pareceu prestes a falar, mas desistiu. Brandon pigarreou. Bom, temos bastante coisa para tratar, então vamos direto ao ponto. Ele tocou no laptop. O projetor ligou. Primeiro slide. Terceiro trimestre. Estrutura da estratégia de reorganização. Eu não olhei para a tela. Olhei para o relógio. 12 horas e 58 minutos. Brandon falava sobre estruturas mais horizontais e sinergias operacionais. O mesmo discurso vazio de sempre. Evitava qualquer coisa mais técnica, provavelmente com medo de alguém pedir explicação. 12 horas e 59 minutos. Meu relógio vibrou. Discreto. Quase imperceptível. Era o temporizador que eu tinha programado. Faltava 1 minuto. 1 minuto para o envio acontecer. 1 minuto para o impacto mais silencioso possível atingir aquela sala. O assistente jurídico se mexeu de novo, cochichou algo. O advogado se inclinou, olhando o tablet com atenção. Outra vibração no meu pulso. Mantive o rosto neutro, pernas cruzadas, mãos apoiadas. Nenhuma expressão. Apenas esperando. Brandon já estava no 6º slide. Algo sobre relatórios simplificados. Ele não percebeu a mudança sutil no ambiente. O jurídico ficou mais rígido. 2 conselheiros trocaram olhares discretos. Eles não sabiam exatamente o que, mas sentiam que algo tinha mudado. Como aquele instante antes de uma tempestade, quando tudo fica quieto demais. Recostei levemente na cadeira. Deixei que sentissem o desconforto, porque o e-mail já estava sendo enviado, passando pela fila jurídica interna, marcado como pacote urgente de ativação DNC 14.
com registro de data e hora validado, impossível de alterar, exatamente como eu tinha planejado. Brandon continuava falando. Ele ainda tinha 45 segundos antes que tudo mudasse. O tablet do jurídico emitiu um som baixo, aquele som padrão de sistema corporativo. Frio, neutro, quase educado demais. Ninguém reagiu de imediato. Apenas olharam para baixo enquanto Brandon continuava falando sobre alguma estrutura que ninguém ali realmente acreditava. Então ele parou. O colega ao lado se inclinou, leu a prévia e se endireitou de repente. Eu continuei imóvel. O assunto do e-mail apareceu do outro lado da mesa. Pacote urgente de ativação DNC-14, gatilho legal validado. Tinha chegado. No tempo certo. Difícil de interromper naquele ponto. Com licença, disse um conselheiro, interrompendo Brandon pela primeira vez em qualquer reunião que eu já tinha presenciado. Brandon piscou. Claro. Algum problema? O conselheiro não respondeu. Apenas abriu o e-mail e clicou no anexo. Na tela de projeção, atrás de Brandon, o documento abriu automaticamente. Em tela cheia. Cabeçalho. Cláusula 14.6 do Protocolo de Redistribuição. Subtítulo: Evento de rescisão involuntária verificado. A sala ficou completamente silenciosa. Era possível ouvir o ar-condicionado. O CEO se inclinou na cadeira. Na primeira página, meu nome. Todos os meus dados. O número de identificação da empresa. Abaixo, o texto da cláusula. Tudo formatado com precisão. Depois, a ativação. No caso de Lisa Redding ser demitida involuntariamente em contexto de reestruturação envolvendo vínculo familiar na liderança, esta cláusula será considerada acionada a partir do momento da demissão. Em seguida, a parte real. A cláusula garantia uma compensação financeira relevante e o direito de travar a operação, levando o caso para a arbitragem com potencial de prejuízo milionário para a empresa. Depois, a página de assinatura, datada de 6 anos atrás. Minha assinatura em tinta azul. A assinatura do CEO. Validação de consultor externo. E o registro já formalizado em cartório na época. Tudo com registro de data e hora. Sem alteração. Sem brecha. Sem atraso. Brandon começou a falar, travando. Isso não pode estar certo. O que é isso? Ele passou para a segunda página. Depois a terceira. Então murmurou. É real. O CEO se inclinou para a frente, apoiando as mãos na mesa. Desliguem isso agora. Ninguém se mexeu. Está no sistema, disse alguém do jurídico. Acesso bloqueado. Não dá para interromper. Outra página abriu. O memorando interno apareceu. Referência ao DNC-14. Ligação com a cláusula, as condições e o contrato da LLC. A assinatura digital do CEO estava ali. O diretor financeiro soltou o ar devagar. Brandon me encarou, pálido. Você fez isso. Inclinei levemente a cabeça. Eu não fiz. Você ativou. Eu só conhecia o sistema e sabia onde estavam as brechas. Por quê? Por que você me demitiu, Brandon? Eu disse com calma. Com efeito imediato, dentro de uma reestruturação ligada à liderança. Eu não criei isso depois. Isso já existia. Você só entrou exatamente no cenário previsto. Ele abriu a boca, mas não conseguiu responder. O advogado fechou o tablet devagar. O CEO bateu na mesa. Nós nunca aprovamos isso. O jurídico respondeu sem levantar os olhos. O senhor assinou. 12 de março, 6 anos atrás. O CEO ficou em silêncio por um segundo. Essa cláusula nunca deveria ter existido. Talvez o senhor devesse ter lido o que assinou, eu disse, mantendo a voz calma. Ele me encarou, mas não respondeu. O rosto contraiu levemente. Um pequeno tremor sob o olho. Agora todos na sala entendiam. Aquilo não era encenação. Era legal. Executado. E ia gerar uma disputa jurídica séria. Brandon afundou na cadeira. Ninguém falou nada. Não precisava.
A cláusula já tinha falado por mim. O CEO respirou pesado. Leia de novo. O advogado pegou a cópia impressa e começou a ler, com a voz seca. Cláusula 14.6. C. Caso Lisa Reading seja demitida involuntariamente, por iniciativa de alguém com vínculo familiar com a liderança, e em contexto de reorganização que afete funções estratégicas, esta cláusula será acionada automaticamente. Após a ativação, serão garantidos os direitos previstos na subseção 6A, incluindo compensação financeira relevante e possibilidade de contestação formal. O silêncio voltou. Brandon se mexeu na cadeira, visivelmente abalado. Isso é absurdo. Assinamos centenas dessas cláusulas. Ninguém levava isso a sério. O jurídico respondeu. A autenticação está registrada. A cópia digital e física arquivada externamente. E o memorando, disse o CEO. Também está assinado pelo senhor. Eu nunca li aquilo. O conselheiro respondeu com calma. Isso não invalida o documento, senhor. Do outro lado da sala, a presidente do conselho, uma mulher que até então permanecia em silêncio, inclinou-se devagar para a frente e disse em voz baixa. Brandon, aquele e-mail que você enviou sobre o realinhamento do terceiro trimestre? Ele piscou, confuso. O que tem nele? A forma como foi escrito. Você incluiu revisões estratégicas de funções, certo? Sim, mas você também mencionou o alinhamento com os KPIs atualizados, o plano de transição e, se não me engano, funções antigas que já não estavam mais alinhadas com a visão operacional. Foi ali que tudo travou. Ele abriu a boca, fechou e engoliu seco. Sim, respondeu por fim. Por quê? Ela manteve o tom calmo. Porque é exatamente isso que estamos vendo agora. Brandon pareceu levar um golpe direto no peito. O consultor jurídico seguiu, folheando o material até chegar ao e-mail impresso, preso na parte de trás do pacote de cláusulas. A mensagem de Brandon faz referência direta à reestruturação. O registro de data e hora antecede a notificação da senhorita Reading sobre a demissão com efeito retroativo. A cláusula é ativada com base nesse gatilho, o que significa que a funcionária... Ele hesitou por um instante, mas continuou firme. Foi desligada de uma forma que cumpre todas as condições de ativação que ela mesma redigiu há 6 anos. O CEO parecia prestes a levantar e arrancar o projetor da parede. Em vez disso, falou entre dentes. Tem que existir uma forma de reverter isso, congelar os ativos, entrar com contestação, qualquer coisa. O consultor jurídico já estava na última página. Existe uma cláusula aqui. Qualquer tentativa de contestar a ativação resulta na transferência automática do controle administrativo para a parte nomeada, enquanto se aguarda a arbitragem final. Ele fez uma pausa antes de completar. No entanto, a arbitragem só poderia ter sido iniciada antes da rescisão. Silêncio. Essa janela já passou. Eu permaneci quieta. Não precisava dizer nada. Minha simples presença já era suficiente. Brandon tentou falar de novo. Desistiu no meio do caminho. Pegou o copo d'água, errou o apoio e se atrapalhou. O gelo tilintou. O CEO finalmente se jogou na cadeira, as mãos juntas como se rezasse, os cotovelos pressionados contra a mesa polida, como se aquela postura pudesse trazer alguma reversão. Ninguém falou por um longo tempo. Não era necessário. A sala estava se desintegrando. Não porque eu tivesse levantado a voz ou feito ameaças, mas porque os documentos finalmente os alcançaram. Cada cláusula, cada assinatura, cada descuido baseado na suposição de que eu era apenas mais um recurso antigo, desaparecendo em silêncio rumo à obsolescência. A cláusula não apenas existia, ela prevaleceu. E agora, tudo o que eles podiam fazer era folhear páginas tentando encontrar uma saída que eu havia fechado há 6 anos. Às 22h07, enquanto o jurídico ainda revirava papéis como se procurasse um botão de reinício que não existia, o telefone do diretor financeiro vibrou. Ele ignorou. Vibrou de novo. Depois o tablet acendeu sobre a mesa. Em seguida, o laptop. Primeiro o telefone da presidente do conselho, depois o de Brandon. Um após o outro.
Uma sequência de alertas silenciosos, quase imperceptíveis no começo, mas crescendo, se espalhando como um incêndio digital. O diretor financeiro finalmente pegou o tablet e encarou a tela. O rosto perdeu a cor. "O quê?" disparou o CEO, a voz rouca, entre a raiva e a incredulidade. O diretor financeiro não respondeu de imediato. Digitou, rolou a tela e soltou o ar lentamente, como alguém assistindo ao próprio fim. "É uma atualização de roteamento", murmurou. O conselho se inclinou para a frente. Do portal de administração de ações. O pool executivo acabou de reindexar o sistema de controle de propriedade, reconheceu a cláusula, executou o protocolo e encaminhou a alteração pela conta holding da LLC. Ele virou a tela. Meu nome estava lá. Não como beneficiária, como administradora. A propriedade representa um percentual relevante das participações executivas consolidadas via cláusula 14.6, referência LLC 6A, com carimbo de data e hora. A presidente do conselho sussurrou. "Isso é maioria." "Não", eu disse finalmente com calma. "Isso é controle." Brandon tossiu. "Isso não pode estar certo. A cláusula não falava nada sobre o conselho." "Falava sim", respondi. "Você só não leu até o final. O adendo C deixa claro que, após a execução, todas as participações ligadas a pacotes de desempenho executivo, adquiridas ou não, são consolidadas sob o fundo fiduciário, e o administrador nomeado assume a governança." O CEO bateu o punho na mesa. Esse não era o acordo. Ela deveria ter recebido uma compensação financeira e saído em silêncio. O conselho se virou para ele e pela primeira vez elevou o tom. "Não fale assim com ela. Não levante a voz. E nem chegue perto." Um breve silêncio. "Ela não é mais funcionária. Ela não está subordinada a você. Não responde ao RH. Ela é acionista." "Não", corrigiu outro conselheiro. "Ela é parte do controle acionário." Brandon piscava rápido demais. "Tem que haver alguma saída, alguma cláusula de exclusão, qualquer coisa." "Não há", disse o diretor financeiro. "Já se passaram 6 anos. A cláusula nunca foi contestada, nem revogada. Agora está em vigor, totalmente executada. O sistema já processou a transferência e notificou os órgãos competentes." O CEO ficou em silêncio, completamente exposto, sem a máscara habitual de confiança. Dava para ver o entendimento surgindo aos poucos. Aquilo não era um problema de imagem. Não era um erro administrativo. Era estrutural, permanente. Ele se recostou na cadeira como se o próprio ambiente fosse hostil. A presidente do conselho finalmente me encarou. "Lisa", disse com calma, "você pretende assumir um papel ativo?" Inclinei levemente a cabeça. "O que exatamente quer dizer com isso?" "Quer votar?" Sorri de leve. "Ainda não." Silêncio novamente. O peso daquele momento não estava apenas na transferência de ações, mas na mudança de poder. A mulher que eles ignoraram. A que teve a mesa esvaziada sem cerimônia. A que ficava em silêncio enquanto Brandon enchia a sala com termos vazios. Agora, eu era a única ali cujo nome o sistema ainda obedecia. O advogado ajeitou a gravata. "Precisamos atualizar a tabela de capitalização." O diretor financeiro assentiu. "Já foi atualizada." Alguém se levantou discretamente, provavelmente para ligar para seu advogado particular. Brandon abriu a boca mais uma vez, mas não havia mais nada a dizer. Ele me olhava como se eu tivesse quebrado alguma lei da realidade. Mas eu não fiz nada disso. Apenas usei regras que eles nunca se deram ao trabalho de ler. De invisível a intocável, de ignorada a peça central. E o mais importante, sem levantar a voz em nenhum momento. O CEO finalmente se levantou bruscamente, empurrando a cadeira para trás com força. Avançou até a mesa, pegou os documentos com as mãos trêmulas. "Isso é falso", disse com a voz carregada. "Essa assinatura não é real. Não tem como termos assinado isso." Virou-se para o jurídico. "Chamem a perícia agora. Especialistas em assinatura, autenticação documental. Quero análise completa, registros, logs, tudo."
Ele parou no meio da frase, porque o conselheiro, que até então permanecia em silêncio, falou com calma. Nós já fizemos isso. O CEO piscou, sem entender. Há 3 anos, durante uma auditoria interna após uma crise de liquidez, todas as cláusulas inativas relacionadas a ações e poderes executivos foram revisadas, incluindo esta. Ele abriu uma pasta. Aqui está a verificação com data e hora, certificação notarial, assinatura validada, tudo conforme registrado nos arquivos da empresa. Colocou a pasta sobre a mesa com firmeza. A mão do CEO ficou suspensa no ar antes de cair lentamente. A sala mergulhou em silêncio absoluto. Na tela atrás de Brandon, as notificações começaram a aparecer uma após a outra. Transferência de ações concluída. Controle de propriedade atualizado. Cláusula executada. Status final. Sem volta. Eu me levantei. A cadeira deslizou para trás sem fazer barulho. Peguei meu antigo crachá na bolsa. Aquele pequeno cartão que um dia foi acesso. Depois virou alvo. Coloquei-o no centro da mesa, virado para Brandon. Ele me encarou, pálido, sem reação. Obrigada por me demitir, eu disse com calma. Eu não teria conseguido ativar isso sozinha. O advogado fechou a pasta. O diretor financeiro soltou um suspiro longo. Na tela, uma única linha permaneceu. Transferência de propriedade concluída. Sem aplausos, sem drama, apenas silêncio. Virei-me e saí da sala sem olhar para trás. Muito obrigada por assistirem. Inscrevam-se para acompanhar o que vem depois. Seus antigos colegas ainda nem entenderam o que aconteceu. A verdadeira lição dessa história é que poder não é sobre quem fala mais alto, mas sobre quem entende profundamente as regras do jogo. Lisa não venceu pela força, nem pela exposição, mas pela construção silenciosa de um sistema que ninguém se deu ao trabalho de questionar. Durante anos, ela foi ignorada, subestimada e tratada como descartável, e exatamente por isso teve liberdade para pensar, estruturar e prever cenários que os outros jamais consideraram. O erro dos executivos não foi apenas não lerem a cláusula, mas acreditarem que controle e autoridade eram a mesma coisa. Eles confiavam em cargos, hierarquia e presença, enquanto ela confiava em estrutura, lógica e tempo. No fim, não foi um ataque, foi consequência. E quando uma consequência é bem construída, ela não precisa de anúncio, apenas de execução. Essa história revela algo ainda mais profundo. Muitas pessoas passam anos tentando ser vistas, reconhecidas ou valorizadas dentro de sistemas que, estruturalmente, nunca foram feitos para recompensá-las. Lisa não tentou mudar a percepção das pessoas. Ela mudou as regras que definiam quem tinha poder. Isso exige um nível de frieza estratégica raro, porque significa parar de buscar validação externa e começar a construir influência real, mesmo que invisível no curto prazo. Há uma diferença brutal entre parecer importante e ser impossível de ignorar. Enquanto muitos lutam por espaço, poucos constroem alavancas. E é isso que transforma completamente o jogo. A pergunta que fica não é sobre o que aconteceu com ela, mas sobre quantas pessoas ainda estão presas tentando provar valor, quando poderiam estar criando estruturas onde o valor se impõe sozinho. Agora me diz. Em que momento você percebeu que Lisa já estava no controle antes mesmo de alguém entender o que estava acontecendo? E se você estivesse naquela sala, teria reconhecido o jogo de poder acontecendo? Ou também só perceberia quando já fosse tarde demais? Escreve aqui nos comentários. Eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Se esse tipo de história te prende do começo ao fim, já deixa o like e se inscreve no canal. Porque o próximo vídeo pode mudar completamente a forma como você enxerga poder, trabalho e estratégia.